Fala família Marcha, eu sou o professor Carlos Alex. Hoje nós vamos ver a frente B, que eu sou da frente B de Matemática, módulo 7. Vamos lá, o conteúdo é de polígonos e nós vamos ver aqui tudo sobre polígonos. O que é um polígono, primeiramente? Né? Um polígono é uma figura geométrica plana formada por segmento de reta não colineares 2 a 2, tais que cada extremidade de qualquer um deles é comum apenas ao outro. Vamos entender. Eu vou ter segmentos de reta, ó, segmentos que não podem se cruzar, ó, não podem se cruzar porque não são nem cachorro, né? Mas não podem se cruzar, ok? E eles terminam onde começam. No nosso caso aqui, né, você que já tem uma ideia, nós que já somos terceiro ano, essa figura é um pentágono, porque tem 5 lados, ok? Algumas coisas nós temos que saber, alguns elementos. Por exemplo, o ângulo externo é esse ângulo que fica aqui fora, certo? Ó, pode ser de 90, não sei, depende, nós vamos estudar cada um deles. Cada figura vai ter um ângulo interno e um externo, ok? O ângulo interno, que é um ângulo que está dentro do polígono, o lado, né, que a gente já estuda lá desde o começo, e a diagonal. A diagonal é quando eu pego dois vértices não consecutivos de um polígono, e aí eu formo uma diagonal. Então essa é a ideia inicial do polígono. Vamos entender a nomenclatura de cada um deles. Ó, uma figura que tem 3 lados se chama triângulo, quadrilátero 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octógono 8, eneágono 9, decágono 10. O pessoal que joga jogos de RPG conhece muito, tem todo tipo de dado, né? E vem no caso é uma figura espacial, né? Mas é praticamente inicialmente o mesmo nome, comparando com a figura espacial. E aí 12, dodecágono, 20, coságono, 30. Aqui a gente só vê a partir do 20, certo? Eu coloquei todos, caso apareça ser algo bem comum para vocês. Ok? A título de mais informações. Vai continuando uma sequência, você prestar atenção, mas usualmente vestibulares até 20. Então esses são os nomes dos nossos polígonos. Qual a diferença entre um polígono convexo e um polígono não convexo? Um polígono convexo é quando eu pego dois pontos quaisquer, certo? De dentro de uma figura e traço uma reta, no caso que eu tenho um segmento, né? Eu só preciso de um segmento. Mas a definição vem uma reta que a figura vai ficar, deixa eu apagar aqui e colocar de outra cor para você não. E eu coloco uma reta e ela passa por dentro da figura. Eu peguei esses dois pontos e quando eu traço uma reta, a linha entre esses dois pontos está dentro da figura. No côncavo, também chamado de não convexo, ela vai existir dois pontos. Claro, professor, tem esses dois aqui que está dentro, ok, mas vai existir dois pontos que passam por fora da figura. Então a ideia é convexo e côncavo, ok? De polígonos. Isso serve para qualquer figura que é um polígono. O que nós vamos usar muito as palavras, essa palavra regular, nós vamos usar regularmente, ok? Ela vai ser bem usual nas questões e você tem que saber o que é que significa, o que é um polígono regular. O polígono regular é o polígono que possui todos os lados congruentes de mesmo tamanho entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si. Por exemplo, o quadrilátero regular é o quadrado, né? Existem vários tipos de quadrilátero, mas o regular é o quadrado, porque todos os lados são congruentes, todos os lados são iguais, né, e todos os ângulos são iguais. No caso aqui eu coloquei um hexágono, que essa dica eu já vou falar logo para as questões. O hexágono ele forma 6 triângulos equiláteros, é perfeita essa ideia aqui, certo? Para resolução de questões, ó. 6 triângulos equiláteros iguais, mas ele também tem essa determinação, né? Ó, todos os lados congruentes e todos os ângulos também congruentes, ok? E também coloquei um pentágono para você entender, porque também pentágono cai muito em questões de vestibulares. Bom, agora nós vamos conhecer alguns elementos que a gente vai ter que usar fórmulas para descobrir a quantidade dos elementos iniciais que eu falei. Por exemplo, ângulo interno, ângulo externo, diagonal. Nós vamos descobrir esses valores e para isso nós vamos usar algumas fórmulas. A primeira delas é da diagonal. Lembrando, o que é uma diagonal? A diagonal é quando eu tenho
eu pego dois vértices e ligo um segmento de dois vértices não consecutivos. Então, é um segmento de dois vértices não consecutivos do meu polígono, certo? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa diagonal e eu tenho outra diagonal. E se for consecutivo, professor, aí vira o lado, ó, aqui é o lado, ok? O que que eu quero que vocês percebam aqui, certo? No caso da nossa figura, eu tenho quatro lados. Lembrando, aqui é um quadrado, fica perceptível um quadrado, mas quando eu acho o número de diagonais, é de qualquer quadrilátero essa fórmula, não necessariamente regular, ok? Pode ser um não regular também. Então, se eu tenho quatro lados, eu tenho duas diagonais. O que eu quero que você perceba aqui? De cada vértice, cada ponto que liga os segmentos aqui, certo? Ó, saem n-3 diagonais. Eu estou dando essa observação porque, cuidado, essa observação já foi uma questão de vestibular. E é muito usual esse tipo de questão de vestibular, certo? Ó, quantas diagonais saem de cada vértice? N-3. Por isso que tem essa fórmula. O quadrado tem quatro lados, 4 menos 3, 1. Sai uma diagonal. O pentágono, ó, 5 lados, 5 menos 3, 2. Então, saem duas diagonais de cada vértice, certo? Lembrando que o número de vértices é igual ao número de lados. Se eu tenho 5 vértices, ó, eu vou ter 5 lados, ok? Por que n? Justamente por causa disso, porque n é a quantidade de lados, e aí, no meu caso, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. E dividido por 2, porque entendo, ó, essa diagonal aqui, eu vou colocar ela de verde, ó, essa diagonal aqui, ela foi verde indo para esse vértice e eu contei novamente ela quando eu olho para esse vértice bem aqui, ó. Então eu contei ela duas vezes e eu não posso. Como eu estou contando duas vezes e eu só quero contar uma de cada, eu divido por 2. Por isso que a nossa primeira fórmula é para achar o número de diagonais e essa fórmula depende do n, que o n, lembrando, é o número de lados, ok? Então, D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Continuando. A segunda é a soma dos ângulos internos de uma figura, certo? A soma dos ângulos internos é mais interessante, assim, a ideia é mais fácil. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, aqui um quadrilátero, né? E eu divido aqui, eu formo dois triângulos. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, 180 vezes 2, 360. Olha como é interessante, é um pentágono. Eu consigo dividir em três triângulos. E 180 vezes 3, 540. Então, pegando a mesma ideia lá da diagonal, o que, que vai acontecer? Ó? Vai ser 180, só que a minha figura tem 5 lados e eu formo 3 triângulos. 4 lados, 2 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. Então, o número de triângulos vai ser n menos 2, aqui, ó, o número de lados. Então, se eu tenho 6 lados, eu vou formar 4 triângulos, ok? Porque, ó, n menos 2. Por isso, e 180 porque vem da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a fórmula dos ângulos internos de qualquer polígono, tanto faz regular ou não, certo? É 180 vezes n menos 2. Anota aí. E a soma dos ângulos externos de qualquer figura vai ser 360 graus. Essa informação é a mais tranquila, eu acho que é até a mais confusa de todas, né? Para qualquer. Ah, professor, do quadrado, a soma dos ângulos externos é 360. E do pentágono, 360. E do hexágono, 360. De qualquer figura, a soma dos ângulos externos é de 360. Nesses três primeiros casos, eu vou enfatizar isso porque você tem que entender o que eu estou falando. É para qualquer polígono, tanto faz ser regular como não regular. O que, que nós vamos fazer agora? Somente algumas fórmulas cabem somente para os regulares. Quais são elas? Vamos lá. A primeira, o ângulo central. Se eu tenho um ângulo central, ó, por exemplo, aqui nessa minha figura eu tenho seis lados, então é um hexágono. Mas olha que bacana, ó, eu consigo formar, lembra que eu falei no começo lá da nossa explicação, 6 triângulos equiláteros. Eu sempre vou conseguir formar 6
as figuras iguais em triângulos aqui, né? Ângulos iguais em qualquer figura, tanto faz ser um hexágono, um pentágono. Isso lembrando, se a figura é regular, todos os lados iguais. Então, o ângulo central, que nós chamamos de cêntrico, também de central, cuidado que cai esses dois nomes em vestibulares, vai ser 360, por quê? Porque uma volta toda é 360 dividido pela quantidade de lados. Porque ó, se eu tenho 6 lados, eu formo 6 ângulos centrais. Se eu tiver 7 lados, 7 ângulos centrais e assim sucessivamente. 360 por uma volta toda dividido pela quantidade de lados, ok? No caso do nosso ângulo interno, é bem tranquilo, né? Porque nós já aprendemos a soma dos ângulos internos. Então, se eu já sei a soma dos ângulos internos, eu consigo achar o ângulo interno. Porque se todos os lados são iguais, são congruentes, todos os ângulos são congruentes no regular. Então, é só eu pegar a soma, lembrando, a soma é de qualquer polígono, mas o ângulo interno só vai ser para os regulares. E vou dividir por n. Ah, professor, mas n na quantidade de lados? Mais a quantidade de lados vai ser igual à quantidade de ângulos. Então, aí é 180 vezes n menos 2 dividido por n, ok? Nos ângulos externos, também a mesma ideia, o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido por n, e o ângulo externo vai ser a soma dos ângulos externos dividido por n, certo? Então, vai ser 360, que é a soma dos ângulos externos dividido por n, ok? Bom, pessoal, uma informação importante, que eu sei que a gente já viu isso, é que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180, sempre. Nós vimos isso lá nas retas paralelas cortadas por um transversal. Mas é bom a gente enfatizar, porque nos polígonos também isso vai acontecer. Ó. O ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180. Também ajuda muito para resolver as questões. Vou dar uma dica. O ângulo interno, ele é um pouco mais difícil a fórmula, né? Pelo menos não mais difícil, mas um pouco mais trabalhosa. Mas já do ângulo externo é mais fácil. Então, por exemplo, se uma questão me dá um ângulo interno igual a 60 graus, eu sei quanto é o ângulo externo e jogo na fórmula. É uma saída se você não gosta de fazer muita conta, certo? Também, claro, se a questão for só por ângulo interno, faz só por ângulo interno. Mas se eu quero saber a quantidade de lados e sei o ângulo interno, eu descubro o ângulo externo e vou para a fórmula, que é só, no caso, vai ser só dividir por 360 se eu sei o ângulo externo. Por exemplo, se o ângulo externo for 20, eu jogo lá na fórmula 360 dividido por 20, que dá 18. Então, tranquilo, entendeu? Também é uma ideia para você resolver suas questões. Isso aqui é bom, essa parte aqui, é todo o resumo da minha aula, certo? Para você anotar da parte das fórmulas. Esse é o resumo da qualquer polígono, serve para qualquer polígono e aqui para polígonos regulares, certo? O ângulo central, o ângulo interno, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos, e a soma dos ângulos internos e as diagonais. Sempre lembre, nunca esqueça, né? Na verdade, o n é sempre o número de lados. Porém, o número de vértices é igual ao número de lados e o número de ângulos também é o número de lados. É uma informação importante. Bom, para terminar nossa aula, não é por último que é menos importante. Pelo contrário, é muito importante essa parte, ok? Circunferência circunscrita e inscrita em polígonos regulares. Lembrando, em polígonos regulares, nós vamos trabalhar três, que é o quadrado, o triângulo e o hexágono. No primeiro caso aqui, a circunferência está inscrita no quadrado. Só que se você perceber, ó, aqui o O, sempre esse ponto é o centro, né? A distância do centro até o quadrado é o raio. Então, ó, a distância aqui também vai ser o raio. Então, o lado do quadrado, que eu estou chamando de Lzinho, é duas vezes o raio. Então, o raio passando, está multiplicando, passa dividindo, L sobre 2. Aqui já fica um pouco mais difícil, né? Porque você vai ter que fazer trigonometria para achar o raio. Nesse caso, no caso, o nosso quadrado está inscrito na circunferência e a circunferência está circunscrita ao quadrado. Entenda, inscrito é o que vai estar dentro, circunscrito é o que está fora.
não é? Então, o raio é L raiz de 2 sobre 2, aplicando trigonometria aqui, certo? Eu poderia até pensar que aqui é a diagonal de um quadrado, né? Se eu fechar aqui, ó, vira um quadrado, né? Então, Rzão é L raiz de 2, só que eu estou usando L sobre 2, ó. Aqui, a metade do lado, por isso que vira L sobre 2 raiz de 2. Ok? A diagonal vai ser L raiz de 2, só que o L é L sobre 2, ó, metade do lado. Ok? No caso do triângulo, o triângulo é equilátero. Então, ó, acontece algo fantástico aqui, certo? Vamos relembrar dos pontos notáveis no triângulo. Se o triângulo é equilátero, esse ponto é incentro, baricentro, ortocentro, né, circuncentro. E nesse caso do baricentro, o raio aqui é 1/3 da altura. Né? E no nosso segundo caso, o raio está, na verdade, aqui em cima, ó, o raio. Então, no segundo caso, o raio é 2/3 da altura. Então, no primeiro eu uso o raio embaixo e no segundo, ó, esse Rzão é o mesmo Rzão aqui, ó, certo? Então, eu uso o raio aqui em cima. Então, fica ótimo, porque o que é que é a altura do triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, 2 vezes 3, 6, e L raiz de 3 vezes 1, L raiz de 3. Então, o raio, quando o triângulo está, no caso, a circunferência está inscrita no triângulo, é L raiz de 3 sobre 6. No segundo caso, a mesma coisa, só que é 2/3 da altura. Então vai ficar L raiz de 3, ó, simplificando esse 6 com 2 dá 3, ó. Então o raio é L raiz de 3 sobre 3. Ok? Eu não gosto, eu estou explicando cada fórmula, poderia colocar uma tabela e colocar só as fórmulas. Mas a fórmula você esquece, aqui a fórmula é o que menos importa. O mais importante nesse momento é você entender como eu cheguei na fórmula, para quando você for fazer a questão, você entender como é que é a resolução, certo? E para finalizar, o hexágono. Nesse caso aqui, ó, aqui acontece uma coisa ótima, porque ó, aqui é justamente a altura do triângulo equilátero, o raio. Então, L raiz de 3 sobre 2. Lembrando, o hexágono é formado por seis triângulos equiláteros, a coisa mais linda desse meu desenho. Olha aqui, 6 triângulos equiláteros. Então, o raio é justamente a altura do triângulo equilátero. E no segundo caso, o raio, ó, não é 6 triângulos equiláteros, vai ser justamente o lado. Esse aqui é lindo demais. Ó. O raio é do mesmo valor, o mesmo tamanho do lado. Então, encerramos por aqui a nosso módulo 7, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula. Eu vou colocar as questões, também acompanhem as questões da aprendizagem Enem. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.